Olá, eu sou o Arion Saté e hoje vamos falar sobre o Candlestick, como que essa importante ferramenta no gráfico pode dar entradas lucrativas ou quando pode dizer a você quando sair de uma operação. Mas antes vamos falar um pouco de como surgiu o Candlestick e como se tornou tão popular e essencial na análise gráfica. O Candlestick surgiu no Japão em 1700, 1710, mais precisamente em Osaka, onde era negociado a cotação de saca de arroz. O produtor que entregava essas sacas de arroz recebia um cupom, e quem possuía esse cupom podia retirar a saca de arroz ou negociar esse cupom. Como a economia do Japão era baseada no preço do arroz, dessas sacas de arroz, da cotação dessas sacas de arroz, existia uma forte negociação diária em Osaka, através de traders, de comerciantes que negociavam esses cupons, que valem sacas de arroz. Em Osaka existia cerca de 1.300 traders, e um deles, que era o Moneiza Homa, vou mostrar para vocês aqui agora quem era o Moneiza Homa. O Moneiza Homa é esse carinha aqui, ó. Ele não morava em Osaka para fazer as negociações, ele morava em Sakata. E para negociar, ele precisava de mensageiros para entregar as ordens de compra e venda e obter informações como o preço de fechamento e abertura da saca do arroz, a máxima do dia entre o preço de abertura e de fechamento, a máxima desse dia, né? Então formava sempre um candle. Eu vou explicar um pouquinho como surgiu esse candle. Então, com essas informações em mãos, que os mensageiros traziam para ele, da máxima e da mínima do dia, o preço de abertura e fechamento dessa cotação de arroz, ele desenhava caixas parecidas com o candlestick que utilizamos hoje na análise gráfica. E com o passar do tempo, ele percebeu que existia padrões que se repetiam. E de acordo com o tipo de caixote desenhado através dessas informações do preço e de abertura do fechamento, a máxima e a mínima do dia, com o tempo ele começou a analisar esses padrões e conseguiu uma façanha de pelo menos, reza a lenda, de 100 trades lucrativos com essa fama, com essa fama de vencedor, né, de ganhar tanto dinheiro no mercado em tão pouco tempo e consecutivamente, ele se tornou conselheiro do Japão, que logo depois lhe rendeu o título de samurai. E em 1755 ele escreveu o primeiro livro da análise técnica, não necessariamente o livro da análise técnica, mas sobre a psicologia do mercado. O nome é a fonte, aqui no Brasil é A Fonte do Ouro, o Registro do Dinheiro em Três Macacos. É considerado um dos primeiros livros sobre a psicologia do mercado financeiro. E como o candlestick se tornou tão popular no mundo? Foi através do famoso trader americano Steve Nielsen, que trouxe para o Ocidente a leitura dos candles. E logo depois desse tipo de análise gráfica, ele se tornou muito famoso em Wall Street e popularizou logo depois pelo mundo. Os vendedores e os compradores podiam operar no mercado com muito mais confiança, tanto no mercado baixista quanto no mercado altista, que utilizamos aqui no Brasil. E lá fora é chamado de bear marketing, bull marketing. Esse termo bull marketing e bear marketing, essas expressões surgiu por volta de 1848 na Califórnia. Lá foi descoberta uma mina de ouro e logo depois se tornou como uma serra pelada aqui no Brasil. E com muitos garimpeiros lá em busca do ouro e para diminuir a tensão sobre eles tinham o costume de promover touradas, que foram trazidas pelos imigrantes mexicanos através da carga cultural dos conquistadores espanhóis. E com o passar do tempo, essas touradas se tornaram muito previsíveis, chatas. A briga entre touro e toureiro, para animar as apostas, começaram a promover nessas arenas de batalha a briga entre touro e urso. Como o urso era abundante no norte da Califórnia e se tornou recorrente essa promoção de brigas entre touro e urso e entre os apostadores, quando apostavam nos ursos era dado o apelido de bear marketing, e aos apostadores do touro, quem apostava no touro, era dado o nome do bull marketing. A briga entre o touro e o urso se dava a patada do urso em cima do touro, e de cima para baixo representa no mercado a força dos vendedores, que é de cima para baixo. Então, aquela patada que ele dá no urso poderia acabar com aquela briga. E o forte do touro era a chifrada que ele dava, que é o movimento de baixo para cima. Seria a força dos compradores de baixo para cima, forçando a elevação do preço. E se popularizou esses apelidos, então nos Estados Unidos é chamado de bull market e bear market. Agora vamos para os candles. Esse daqui é o Marubozu.
tanto o Marubozu comprador e esse aqui é a força vendedora, tá? O Marubozu, ele indica muito não a reversão da tendência, pode indicar a reversão da tendência, eu vou explicar um pouco mais à frente, mas ele dá muito a direção da tendência. Por exemplo, um ativo está em um período de consolidação e há um rompimento com esse Marubozu aqui para cima, indica que ele está querendo seguir uma tendência de alta, tá bom? É a mesma coisa do Marubozu, esse candle aqui baixista em vermelho. Se há uma consolidação e há um rompimento com esse candle de força para baixo, ele indica que quer manter uma tendência de baixa. Ele é um candle que não apresenta nenhum pavio nas suas extremidades. Quando apresenta, é um pavio bem curto, tá? Não pode apresentar um pavio longo que tira a configuração desse candle, que é muito importante. Se tiver um pavio longo em suas extremidades aí, ou qualquer pavio aí acima de um tiquezinho, ele já demonstra que não foi um candle de força. Houve um forte volume na queda quanto na alta, mas não digo que ele foi de toda a força por apresentar candles. Ele não pode apresentar nenhum pavio, esse candle. Bom, vamos agora para o martelo e o martelo invertido. O martelo, esse martelo aqui, ele se dá no fundo de uma tendência de baixa, tá? Quando tem uma tendência de baixa forte, aparece esse martelo aqui, isso quer dizer que a chance de reverter é muito grande. A sua entrada vai ser no topo, bem no rompimento por outro candle, no topo da cabeça desse martelo, no topo da cabeça desse corpo desse candle, tá bom? Então, esse fundo aqui, você colocaria o seu stop, sempre utiliza o stop técnico, nunca um stop financeiro, tá? Se ficar muito grande o seu stop, para quem utiliza o intraday ou swing trade, que é mais comum também a utilização do stop, e ficar muito grande, o valor vai ficar muito caro o seu stop, então nem entra na operação. Entra numa operação que você se sinta confortável. Esse daqui já é o martelo invertido. Também se dá no fundo de uma tendência de baixa. Ele apresenta isso aqui, porém, se ele apresentar uma estrutura verde, é muito mais forte, tá? A sua tendência. Como que ele se daria a entrada dele? Houve uma forte tendência de baixa, apareceu esse martelo invertido, a sua entrada é no rompimento desse martelo, tá? Entrou aqui, pronto, e confirmou essa tendência com outro candle, esse rompimento com outro candle, aí você faria a sua compra, tá? Stop abaixo dele, sempre o tiquezinho abaixo, tá? Ele é um forte indicador de reversão de tendência, tá? Tanto no topo quanto no fundo. Agora vamos para esse tipo de candle aqui. Esse candle aqui é o spinning top. Ele indica uma indecisão. É um candle que, quando aparece no topo ou no fundo de uma tendência, ele indica indecisão, uma briga entre compradores e vendedores e que ninguém venceu. Tá? Por exemplo, houve uma forte alta em alguma ação. Apareceu esse tipo de candle, ou esse aqui, independente da cor, logo na tendência de alta, e houve um candle de força ou um outro tipo de candle que não seja nenhum desses tipos de 2G, apareceu e rompeu o fundo, a sua entrada seria no rompimento desse fundo, tá? Agora, por exemplo, ele deixou uma vela grande acima do 2G, desse spin top, ele já desconfigura a sua entrada, tá bom? É bom aguardar alguns dias aí para quem opera swing trade. Bom, agora é o martelo invertido e a estrela cadente. Qual a diferença entre eles dois? É muito comum a confusão dele durante o pregão, né? O martelo invertido, ele vai aparecer no fundo do gráfico, no fundo de uma tendência de baixa, tá? Teve uma tendência forte de baixa, apareceu o martelo invertido, independente da sua cor, ele vai indicar uma reversão do mercado, tá bom? É um padrão de reversão altista. Se ele for um candle verde, é mais forte ainda. Se for vermelho, não desconfigura essa reversão, mas psicologicamente para o mercado não é tão forte quanto o candle verde, tá? O candle comprador. Já a estrela cadente, ela vai aparecer no
topo depois de uma tendência de alta. Tá? Essa é a diferença. O martelo invertido aparece no fundo de uma tendência de baixa e a estrela cadente ela aparece no topo de uma tendência de alta. A entrada dela vai ser depois do rompimento do fundo dela com outro candle, tá bom? Não pode ultrapassar o topo dela, nem deixando nenhuma bordinha, nenhum pavio acima. Tem que ter um candle de força ou um outro tipo de candle sem ser um doji, rompendo para baixo. Rompeu para baixo seria a sua venda, tá bom? Se for operar vendido aí no swing trade. E aqui é um exemplo mais claro do que seria uma estrela cadente no topo de um gráfico e o martelo invertido no fundo de uma tendência de alta e a sua reversão, tá? Observa bem que aqui na estrela cadente, depois de uma alta no mercado, já no terceiro dia, apareceu essa estrela cadente aqui no topo de uma tendência de alta, a chance de reversão dela é muito grande, a sua entrada vai ser no rompimento do fundo dessa estrela cadente, tá bom? Lembrando, não pode o próximo candle não pode deixar um pavio acima, tá? Por mais que ele demonstre uma força vendedora ainda para cima, para baixo, desconfigura essa estrela cadente aqui. Então, se você estiver operando somente com esse tipo de candle, não se torna tão assertivo, porque se esse próximo candle aqui deixou uma vela lá em cima, acima dessa estrela cadente, por mais que ele demonstre uma força vendedora, vai mostrar que ainda tem uma briga muito grande nesse preço, tá? Então é importante que esse candle aqui de rompimento da estrela cadente, que é esse aqui, ele tenha força para ir para baixo sem deixar nenhum pavio lá em cima, tá bom? Já que o martelo invertido, depois de uma forte queda, houve uma formação de um martelo invertido aqui, se for na cor verde, ele é muito mais forte psicologicamente para o mercado, houve uma reversão. A sua entrada vai ser bem no rompimento do topo do martelo, tá? E stop abaixo do fundo dele, bem próximo à abertura dele. Essa formação de candles aqui é o doji lápide, tá? Mas esse candle aqui é o doji lápide, esse aqui é o dragão voador. Esse doji lápide, ele se dá depois de uma forte tendência de alta, um outro padrão de reversão, outro candle de reversão. Depois de uma forte tendência de alta, ele aparece no topo, ele pode ir até aqui em cima do candle, só que a abertura dele é aqui embaixo. E depois de uma forte briga aqui e houve um recuo pela força dos ursos, pela força vendedora, ele acaba fechando o mesmo preço de abertura. Coloquei aqui um pouquinho mais grossinho esse corpo do doji lápide, mas ele é uma linha. Ele abre e fecha no mesmo preço. Esse pavio aqui, quanto mais forte, quanto mais longo for o pavio, mais quer dizer que houve uma força dos ursos aqui em cima, então o seu padrão de reversão é muito maior. Eu, particularmente, não utilizo esse tipo de candle nas minhas operações, eu não acho ele tão assertivo, tá? Por mais que muitas pessoas usem, e usam muito bem ele, eu não sou muito fã. Agora, o dragão voador, ele é mesma funcionalidade do doji lápide, só que ao contrário. Ele tem uma força, ele aparece no fundo de um gráfico, depois de uma força de venda muito grande, apareceu no fundo de um gráfico. Ele indica uma reversão, tá? Então, a sua entrada seria no rompimento dele. E é a mesma coisa aqui, ele aparece como uma linha, tá? Não como esse corpo aqui que está mais extenso. Eu deixei bem maior esse corpo aqui, mais espesso esse corpo, para que você possa ter uma noção. A abertura dele, o fechamento dele é no mesmo preço. Por mais que tenha havido uma briga que a força compradora ganhou essa briga, o fechamento dele é no mesmo preço da abertura. Uma coisa importante, ele não pode ter pavio. Se houver qualquer pavio, desconfigura, tá bom? Aí deixa de ser um doji lápide ou o dragão voador. Outra coisa, não se atentem muito aos nomes, não precisa ficar gravando os nomes desses candles. É melhor vocês se forçarem a gravar como que cada um funciona, saber como que cada um funciona, os seus padrões de reversão, tá bom? Não adianta gravar o nome se não saber como que cada um funciona, ou como é a estrutura de cada um. Esse daqui são os 3 soldados brancos, tá?
ou esse aqui são os 3 soldados brancos. Também tem os três soldados negros que são ao contrário dele. Mas vamos falar primeiro dos 3 soldados brancos. O que ele representa? Como que ele aparece? Ele aparece também depois de uma forte tendência de baixa. E tem esse conjunto de candles aqui com uma força compradora. Eles são mais raros de aparecerem no gráfico, tanto no swing trade quanto no gráfico intraday. A entrada dele seria no rompimento depois desses 3 candles aqui, depois dessa estrutura de candles. Agora vamos lá para os 3 soldados negros, tá? Que ao contrário dos 3 soldados brancos, mas ele aparece depois de uma forte tendência de alta. Houve um conjunto de 3 candles de força para baixo. É importante dizer que esses 3 candles têm que ter pavios, tá? Se houver um Morubozu aqui, a entrada dele vai ser depois do Marubozu. A entrada vendedora vai ser aqui no rompimento, depois dessa estrutura dos 3 candles de força da reversão. Também não é um comum o aparecimento dele no gráfico, mas quando aparece, ele é bem assertivo. Esse daqui é um engolfo de alta. É um padrão bem comum de reversão. Aparece no fundo de uma tendência de baixa. Houve uma tendência de baixa. O último candle de baixa foi esse aqui. Houve um candle com força que engole esse primeiro candle. Ele é um engolfo. Esse conjunto aqui é um engolfo de alta. Lembrando que o segundo candle tem que ser um candle positivo. Se for um candle de estrutura vendedora, ele desconfigura isso aqui, tá bom? Aí mostra uma briga maior e que você não deveria entrar, tá? Não tem uma leitura tão clara. Mas, enfim, esses 2 candles aqui juntos, ele é uma forte reversão da tendência de baixa. Às vezes pode acontecer desse primeiro candle aqui ter pavios um pouco mais longos. Esse segundo candle aqui, não necessariamente ele tem que cobrir esses pavios dessas extremidades, tá? O importante é ele cobrir o corpo do primeiro candle. E o corpo desse segundo candle tem que cobrir o corpo do segundo candle. Ele não pode ter somente pavios cobrindo. O corpo dele tem que estar cobrindo para validar essa estrutura aqui, para dar uma reversão para uma tendência de alta. A mesma coisa acontece no engolfo de baixa. Aparece logo depois de uma forte tendência de alta. Teve um candle positivo, porém o próximo candle, que é o candle negativo, um candle dos ursos, de uma força vendedora, ele cobre o corpo do primeiro candle. Lembrando que esse primeiro candle também pode deixar pavios para cima. E esse candle aqui, o segundo candle, não cobrir o pavio desse primeiro candle, mas o importante é ele cobrir o corpo desse primeiro candle aqui. O corpo desse tem que cobrir o corpo desse. Aí depois aqui se dá uma operação de venda, depois da formação desses candles. Lembrando que a sua entrada vai ser no rompimento desse segundo candle com outro candle de venda. Se esse candle também deixar um pavio acima dessa estrutura, ainda assim não está valendo. Esse aqui é o Arami de baixa, é um outro padrão de reversão. É importante dizer que esse segundo candle aqui, esse doji, ele tem que ser totalmente coberto pelo primeiro candle. O corpo desse segundo candle tem que ser coberto totalmente pelo corpo do primeiro candle. Não importa se tiver também pavios nas suas extremidades aqui. O importante é esse corpo aqui preencher este corpo aqui, tá bom? Ele dá uma forte tendência, ele é um forte sinal de tendência de baixa depois de uma forte alta. Se aparecer esse tipo de estrutura aqui, a entrada dele vai ser no rompimento dessa estrutura para baixo, tá bom? Uma força vendedora. Stop acima do primeiro candle de força, tá? O Arami na língua japonesa quer dizer mulher grávida, tá? Tem como se fosse uma estrutura aqui de uma mulher grávida. Também existe o Arami de alta, que é o mesmo padrão, é a mesma coisa. Eu vou mostrar agora para vocês. Ele é a mesma coisa, só que ao contrário. Pronto, esse aqui é o Arami de alta. Depois de uma forte tendência de baixa, ele também vai aparecer essa estrutura, quer dizer que ele tem uma chance grande de reversão para cima, tá?
E a mesma coisa, esse segundo candle aqui tem que ser coberto totalmente pelo corpo do primeiro candle. Também pode deixar pavios, mas o importante é que esse primeiro candle aqui, o corpo do primeiro candle, cubra totalmente o corpo desse segundo candle. Esse daqui é o Arame Cross. Ele é muito mais forte do que aquele arame de baixa e arame de alta. Por que ele é mais forte? Logo depois de uma tendência de baixa, houve ainda um candle de força e apareceu o segundo candle como esse doji aqui, em que o preço de abertura dele, o preço de fechamento é o mesmo valor, mostra uma briga muito forte entre vendedores e compradores e ninguém ganhou. E há um outro candle aqui que rompe o topo desse doji e rompe o topo desse candle de força que seria para baixo e dá um movimento para cima. Ele mostra que há uma reversão muito forte acontecendo, tá? Esse pavio não pode romper esse fundo. Se romper, desconfigura toda a estrutura, tá? E a mesma coisa aqui, depois de uma forte tendência de alta, houve ainda um candle de força, há um doji aqui, onde o preço de fechamento e abertura ele termina no mesmo valor. Há um terceiro candle que rompe o fundo desse doji e empurra o preço para baixo, a sua entrada é aqui embaixo, tá bom? Lembrando que também não pode deixar um pavio acima da estrutura. Ele tem que empurrar para baixo, com um quarto candle seria já a sua entrada se sentir um pouco mais seguro. Essas duas estruturas aqui, tanto o Arame Cross de tendência de baixa e o Arame Cross de tendência de alta, tem mais força do que o Arame de baixa e o Arame de alta, com aquele doji com um corpo mais longo. Esse daqui é o piercing line, ou linha de perfuração. Ele, depois de uma tendência, ele também é um padrão de reversão de tendência, tá? Após uma forte tendência para baixo, aparece esse candle aqui, e o segundo candle rompe 50% desse primeiro candle e continua e fecha acima desse 50%, logo depois continua a sua formação para cima, houve um rompimento, aqui seria a sua entrada. Esse padrão aqui é forte indicador de reversão de tendência, tá? Lembrando que o segundo candle tem que fechar acima dos 50% desse primeiro candle de baixa. E a entrada dele é assim, é quando romper essa estrutura desses dois candles com um outro candle de compra. Ao contrário daquele piercing line, o outro padrão é a nuvem negra, né, o dark cloud, que é a mesma coisa, só que ao contrário. Depois de uma tendência de alta, aparece esse candle aqui de compra. Porém, o segundo candle, ele reverte essa tendência, ultrapassa os 50% e fecha abaixo desse 50% do primeiro candle, mostra que a força vendedora está ganhando. Então, a sua entrada será abaixo do rompimento desses dois candles, abaixo do rompimento dessa estrutura, tá? Sempre o tiquezinho abaixo do rompimento, tá? Para evitar agulhadas. Houve um rompimento com o terceiro candle de força ou algum outro candle que não seja um doji, é uma entrada válida se trabalhar a venda. Esses são os principais candles de reversão que existe no mercado, tá? Você sabendo bem deles aí, você treinando com o gráfico fechado, procurando no gráfico esses tipos de candles, durante o pregão você vai ter muito mais assertividade, você vai enxergar com muito mais clareza algum padrão de reversão ou continuidade, sem precisar consultar essas salas de call. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, salvem esse vídeo, compartilhem com alguém que precise, sempre revejam esses tipos de candles, que é bom para fixar na memória, tá? Porque durante o pregão você não vai ficar procurando qual é a formação que está tendo no dia ali. Então, sempre salva ele, deixa salvo, reveja esse vídeo um pouco mais à frente, que é fácil esquecer esses padrões. Lembrando que você não precisa decorar todos esses nomes, mas é importante você decorar como esses candles estão se formando e qual a estrutura deles e o que eles representam.